Hoje vamos falar do Decreto número 5.296 de 2004, que regulamenta as leis 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Artigo 1º. Este decreto regulamenta as leis números 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Artigo 2º. Ficam sujeitas aos cumprimentos das disposições deste decreto sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. Inciso 1º. A aprovação do projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva. Inciso 2º. A outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Inciso 3º. A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte coletivo por meio de quaisquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar. Inciso 4º. A concessão de aval da União para obtenção de empréstimo e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados. Artigo 3º. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas deste decreto. Artigo 4º. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste decreto. Artigo 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Considera-se para os efeitos deste decreto: inciso 1º, pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Deficiência auditiva, perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. C. Deficiência visual, cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60 graus ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. D. Deficiência mental. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 1. Comunicação. 2. Cuidado pessoal. 3. Habilidades sociais. 4. Utilização dos recursos da comunidade. 5. Saúde e segurança. 6. Habilidades acadêmicas. 7. Lazer e 8. Trabalho. E. Deficiência múltipla. Associação de duas ou mais deficiências. E. Inciso 2º. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se ainda às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. Parágrafo 3º. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, no que não conflitam com a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, observando ainda a Resolução do Conselho Monetário Nacional número 2878, de 26 de julho de 2001. Artigo 6º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o artigo 5º. Parágrafo 1º. O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: inciso 1º, assento de uso preferencial sinalizar os espaços e instalações acessíveis. Inciso 2º, mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeiras de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Inciso 3º, serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, Libras, e no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. Inciso 4º. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas. Inciso 5º. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 6º. Sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no artigo 5º. Inciso 7º. Divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 8º. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto da pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do artigo 5º, bem como a das demais edificações de uso público e daquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. E, artigo 9º, a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no artigo 5º, parágrafo 2º. Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no artigo 5º antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Parágrafo 3º. No serviço de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.
Parágrafo 4º. Os órgãos, empresas e instituições referidas no caput do artigo 5º devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva. Artigo 7º. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste decreto, além do que estabelece o Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000. Parágrafo único. Cabe aos Estados, municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido neste decreto. Artigo 8º. Para os fins de acessibilidade, considera-se: inciso 1º, acessibilidade, condições para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 2. Barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e à possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação classificadas em: a. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. B. Barreira nas edificações, as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações de uso privado multifamiliar. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos serviços de transportes e barreiras nas comunicações e informações. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. Inciso 3º. Elemento de urbanização. Qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 4º. Mobiliário urbano. O conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 5. Ajuda técnica. Os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Inciso 6º. Edificação de uso público. Aquelas administradas por entidades da administração pública, direta ou indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral. Inciso 7º. Edificações de uso coletivo. Aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hotelaria, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza. Inciso 8º. Edificação de uso privado. Aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. E inciso 9. Desenho universal. Concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. Artigo 9º. A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas:
Parágrafo 1º. A priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das ações e, inciso 2º, o planejamento de forma continuada e articulada entre os setores envolvidos. Artigo 10º. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios de desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste decreto. Parágrafo 1º. Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares de educação profissional e tecnológica e do ensino superior dos cursos de engenharia, arquitetura e correlatos. Parágrafo 2º. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. Artigo 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo ou a mudança de destinação para esses tipos de edificação deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem inacessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do entendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Parágrafo 2º. Para aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Parágrafo 3º. O poder público, após certificar a acessibilidade da edificação ou serviço, determinará a colocação em espaços ou locais de ampla visibilidade de símbolo internacional de acesso em forma previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985. Artigo 12. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o poder público e as empresas concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a circulação de formas segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste decreto. Artigo 13. Orientam-se no que couber pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade na legislação específica, observado o disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste decreto. Inciso 1º. Os planos diretores municipais e planos diretores de transporte e trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste decreto. Inciso 2º. O Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Viário. Inciso 3º. Os estudos prévios de impacto de vizinhança. Inciso 4. As atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental. Inciso 5º. A previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de incentivo. Parágrafo 1º. Para a concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Para a emissão de carta de habite-se ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando estiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e certificadas
as regras de acessibilidade previstas neste decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 14. Na promoção da acessibilidade serão observadas as regras gerais previstas neste decreto, implementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Artigo 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Inclui-se na condição estabelecida no CAPT. Parágrafo 1º. A construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas. Inciso 2º. O rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de pedestre em nível e, inciso 3º, a instalação de piso tátil, direcional e de alerta. Parágrafo 2º. Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e na intervenção para a regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida em caráter excepcional faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no CAPT, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantindo a melhor técnica possível. Artigo 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva. A aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 14. Na promoção da acessibilidade serão observadas as regras gerais previstas neste decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Artigo 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Inclui-se na condição estabelecida no CAPT. Inciso 1º. A construção de calçadas para a circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas. Inciso 2º. O rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para a travessia de pedestre em nível e instalação de piso tátil direcionado e de alerta. Parágrafo 2º. Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida em caráter excepcional faixa de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no CAPT, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantindo a melhor técnica possível. Artigo 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendido às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Inclui-se nas condições estabelecidas no CAPT. Inciso 1º. As marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. Inciso 2º. As cabines telefônicas e os terminais de autoatendimento de produtos e serviços.
Inciso 3º, os telefones públicos sem cabine. Inciso 4º, a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento de mobiliário urbano. Inciso 5º, os demais elementos de mobiliário urbano. Inciso 6º, o uso de solo urbano para posteamento. E, inciso 7º, as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. Parágrafo 2º. A concessionária de serviço telefônico fixo comutado, STFC, na modalidade local, deverá assegurar que, no mínimo, 2% do total de telefone de uso público, TUPs, sem cabine com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional, bem como pelo menos 2% do total de DUPs com capacidade de originar e receber chamadas de longa distância nacional e internacional, estejam adaptadas para o uso das pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de roda ou conforme estabelecer os planos gerais de metas de universalização. Parágrafo 3º. As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de autoatendimento de produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados. Artigo 18. A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Também estão sujeitos ao disposto no caput dos acessos as piscinas, os andares de recreação, os salões de festas e de reuniões, as saunas e os banheiros, as quadras esportivas, as portarias, os estacionamentos e as garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo, incluído pelo Decreto nº 10.014 de 2019. Parágrafo 2º. O disposto no caput não se aplica às áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto, incluído pelo Decreto nº 10.014 de 2019. Artigo 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir pelo menos um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. Parágrafo 1º. No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data da publicação deste decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 2º. Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o poder público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas. Artigo 20. Na ampliação ou reforma das edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis nas áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento
mecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de pelo menos uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto, as urnas das sessões eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. Artigo 22. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de 30 meses a contar da data da publicação deste decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 3º. Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 4º. Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso público ou sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 23. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres para pessoas com cadeiras de rodas e assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com a capacidade de lotação da edificação, conforme o disposto no artigo 44, parágrafo 1º da Lei nº 13.446 de 2015. Parágrafo 1º. Os espaços e os assentos a que se refere o caput a serem instalados e sinalizados conforme os requisitos estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, devem, parágrafo 1º, inciso 1º, ser disponibilizados no caso de edificações com capacidade de lotação de até 1.000 lugares, na proporção de 2% de espaços para pessoas em cadeiras de rodas, com a garantia de no mínimo um espaço, e 2% de assentos para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com a garantia de no mínimo um assento, ou inciso 2º, ser disponibilizados no caso de edificações com capacidade de lotação acima de 1.000 lugares, na proporção de a. 20 espaços para pessoas em cadeira de rodas, mais 1% do que exceder 1.000 lugares, e b. 20 assentos para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida, mais 1% do que exceder 1.000 lugares. Parágrafo 2º. 50% dos assentos reservados para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida deve ter características dimensionais e estruturais para o uso por pessoa obesa, conforme norma técnica de acessibilidade da ABNT, com a garantia de no mínimo um assento. Parágrafo 3º. Os espaços e os assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de um acompanhante ao lado da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardando o direito de se acomodar proximamente a grupo familiar e comunitário. Parágrafo 4º. Nos locais referidos no caput haverá obrigatoriamente rotas de fuga e saída de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida em caso de emergência. Parágrafo 5º. As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 6º. Para obtenção de financiamento, de que trata o inciso 3º do caput do artigo 2, as salas de espetáculos deverão dispor de meios eletrônicos que permitam a transmissão de subtitulação por meio de legenda oculta e de audiodescrição, além de disposições especiais para a presença física de intérprete de Libras e de guias intérpretes, como a projeção em tela da imagem do intérprete, sempre que a distância não permitir sua visualização direta. Parágrafo 7º. O sistema de sonorização assistida, a que se refere o parágrafo 6º, será sinalizado por meio de pictograma aprovado pela Lei nº 8.160, de 8 de janeiro de 1991. Parágrafo 8º. As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput já têm, respectivamente, prazo de 30 a 48 meses a contar da data da publicação deste decreto para garantir a acessibilidade de que trata os parágrafos 1 a 5º. Parágrafo 9º. Na hipótese de aplicação do percentual previsto nos parágrafos 1º e 2º resultar em número fracionado, será utilizado o primeiro número inteiro superior. Parágrafo 10º. As adaptações necessárias à oferta de assentos com características dimensionais e estruturais para uso por pessoa obesa, de que trata o parágrafo 2º, serão implementadas no prazo de 12 meses, contado da data da publicação deste decreto. Parágrafo 11. O direito à meia entrada para pessoas com deficiência não está restrito aos espaços e aos assentos reservados de que trata o caput e será sujeito ao limite estabelecido no parágrafo 10 do artigo 1º da Lei nº 12.973, de 26 de dezembro de 2013. Parágrafo 12. Os espaços e os assentos a que se refere o caput deverão garantir às pessoas com deficiência auditiva boa visualização da interpretação em Libras e da linguagem descritiva, sempre que estas forem oferecidas. Artigo 23-A. Na hipótese de não haver procura comprovada pelos espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, esses podem, excepcionalmente, ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. A reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até 24 horas antes de cada evento, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingressos, sejam eles físicos ou virtuais. Parágrafo 2º. No caso de eventos realizados em estabelecimento com capacidade superior a 10.000 pessoas, a reserva de assentos de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até 72 horas antes de cada evento, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingressos, sejam eles físicos ou virtuais. Parágrafo 3º. Os espaços e os assentos de que trata o caput em cada setor somente serão disponibilizados às pessoas sem deficiência ou sem mobilidade reduzida depois de esgotados os demais assentos daquele setor
e somente quando os prazos estabelecidos nos parágrafos 1 e 2 se encerrarem. Parágrafo 4º. Nos cinemas, a reserva de acesso de que trata o caput será garantida a partir do início das vendas até meia hora antes de cada sessão, com disponibilidade em todos os pontos de venda de ingressos, sejam eles físicos ou virtuais. Artigo 23b. Os espaços livres para pessoas em cadeiras de rodas e assentos reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida serão identificados no mapa de assentos localizados nos pontos de venda de ingresso e de divulgação do evento, sejam eles físicos ou virtuais. Parágrafo único. Os pontos físicos e os sítios eletrônicos de venda de ingressos e de divulgação do evento deverão: Parágrafo 1º. Ser acessíveis a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e, inciso 2º, conter informações sobre os recursos de acessibilidade disponíveis nos eventos. Artigo 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. Parágrafo 1º. Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo poder público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que, inciso 1º, está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou neste decreto. Inciso 2º, coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas e, inciso 3º, seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. Parágrafo 2º. As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput já existentes têm, respectivamente, prazo de 30 e 48 horas a contar da data de publicação deste decreto, para garantir a acessibilidade de que trata esse artigo. Artigo 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou naquelas localizadas nas vias públicas, serão reservados pelo menos 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, definidas neste decreto, sendo assegurada no mínimo uma vaga em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelo órgão de trânsito, que disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observado o disposto na Lei nº 7.405, de 1985. Parágrafo 2º. Os casos de inobservância do disposto do parágrafo 1º estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso coletivo. Parágrafo 4º. A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas citadas no caput constitui infração ao artigo 181, inciso
18 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Artigo 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 27. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou de uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser construída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja o número de elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra. Parágrafo 3º. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação de elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificação técnica e de projeto que facilitem a instalação de equipamentos eletromecânicos de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 4º. As especificações técnicas a que se refere o parágrafo 3º devem atender: inciso 1º, a indicação em planta aprovada pelo Poder Municipal do local reservado para a instalação do equipamento eletromecânico, devidamente assinado pelo autor do projeto. Inciso 2º, a indicação da opção pelo tipo de equipamento, elevador, esteira, plataforma ou similar. Inciso 3º, a indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser instalado e, inciso 4º, demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho e formação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. Artigo 28. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos. Inciso 1º. Definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Inciso 2º. No caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos. Inciso 3º. Execução de partes de uso comum quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Inciso 4º. Elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos devem observar os requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 29. Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete: parágrafo 1º, adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 28 e, parágrafo 2º, divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre
as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e municipais relativas à acessibilidade. Artigo 30. As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na proporção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, de 25 de novembro de 2003. Artigo 31. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços terminais, veículos terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acesso e operação. Artigo 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: inciso 1º, transporte rodoviário classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Inciso 2º, transporte metroferroviário classificado em urbano e metropolitano e inciso 3º, transporte ferroviário classificado em intermunicipal e interestadual. Artigo 33. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo são: inciso 1º, governo municipal responsável pelo transporte coletivo municipal. Governo estadual responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal. Inciso 3º, governo do Distrito Federal responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal e, inciso 4º, governo federal responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. Artigo 34. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. Parágrafo único. A infraestrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação deste decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 35. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos no âmbito de suas competências assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 36. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos no âmbito de suas competências deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso de forma a assegurar as condições previstas no artigo 34 deste decreto. Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão de serviços de transportes coletivos no âmbito de suas competências deverão autorizar a colocação do símbolo internacional de acesso após certificar a acessibilidade do sistema de transporte. Artigo 37. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e às instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transporte coletivos assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 38. No prazo de 24 meses, contado na data da publicação das normas técnicas referidas no parágrafo 1º, os veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no país serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o uso por pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaborados pelas instituições e
entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário dar-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão deste serviço. Parágrafo 3º. A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços desse transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses, a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 4º. Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e desembarque dos usuários em nível em pelo menos um dos acessos do veículo. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não se aplica aos veículos destinados exclusivamente às empresas de transporte, de fretamento e de turismo, observado o disposto no artigo 49 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Artigo 39. No prazo de até 24 meses a contar da data da publicação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 3º, as empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo rodoviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. Parágrafo 1º. As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, quando da elaboração das normas técnicas para a adaptação dos veículos, especificar dentre esses veículos que estão em operação quais serão adaptados em função das restrições previstas no artigo 28 da Lei nº 9.503 de 1997. Parágrafo 3º. As adaptações dos veículos em operação no sistema de transporte coletivo rodoviário, bem como os procedimentos e equipamentos assim utilizados nessas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, INMetro, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. Artigo 40. No prazo de até 36 meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário acessíveis a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial estarão disponíveis no prazo de até 24 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. As adequações na infraestrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão atender a critérios necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do sistema de transporte aquaviário. Artigo 41. No prazo de até 54 meses a contar da data de implantação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 2º, as empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos.
Parágrafo 1º. As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e estarão disponíveis no prazo de até 36 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. As adaptações dos veículos em operação no serviço de transporte coletivo aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Inmetro, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. Artigo 42. A frota de veículos de transporte coletivo ferroviário e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte, deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 1º. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. No prazo de até 36 meses a contar da data da publicação deste decreto, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo, metroferroviário e ferroviário serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 43. Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 1º. As empresas concessionárias permissionárias do serviço de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras de no mínimo 8% ao ano sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. Parágrafo 2º. O plano que trata o parágrafo 1º deve ser apresentado em até 6 meses a contar da data de publicação deste decreto. Artigo 44. No prazo de até 36 meses a contar da data da publicação deste decreto, o serviço de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. A acessibilidade no serviço de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na norma de serviço da Instrução da Aviação Civil no ZER IAC 2508-0796, de 1º de novembro de 95, expedida pelo Departamento da Aviação Civil do Comando da Aeronáutica e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 45. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo. Parágrafo 1º. Para a importação de equipamentos que não sejam produzidos no país, necessários no processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais. E, inciso 2º, para fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte coletivo. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere o caput, deve-se observar o tipo, o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 46. A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transportes coletivos, segundo o disposto no artigo 6º, inciso 2º da Lei nº 10.048 de 2000, cabe à União, aos Estados, municípios e ao Distrito Federal, de acordo com suas competências. Artigo 47.
No prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores internet para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Parágrafo 1º. Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput será estendido por igual período. Parágrafo 2º. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores internet, a ser adotada nas respectivas páginas de entrada. Parágrafo 3º. Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelo governo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e pelo menos um computador com sistema de som instalado para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual. Artigo 48. Após 12 meses da edição deste decreto, a acessibilidade dos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores e internet deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 2º. Artigo 49. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva por meio das seguintes ações. Inciso 1º. No Serviço Telefônico Fixo Comutado, STFC, disponível para o uso do público em geral. A. Instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiência. B. Garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de deficiência auditiva para acessos individuais. C. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço móvel pessoal. E D. Garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação das unidades existentes e consumidas nos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel destes equipamentos. Inciso 2º. No serviço móvel celular ou serviço móvel pessoal. A. Garantir a interoperabilidade dos serviços de telefonia móvel para possibilitar o envio de mensagem de texto entre celulares de diferentes empresas. E B. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizados por pessoas portadoras de deficiência auditiva que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado. Parágrafo 1º. Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos planos gerais de metas de universalização aprovados pelos decretos números 2.592, 4.769, bem como os estabelecidos pela Lei nº 9.482, de julho de 1997. Parágrafo 2º. O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala, utilizado nos planos gerais de metas de universalização, é entendido neste decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia. Artigo 50. A Agência Nacional de Telecomunicações, ANEL, regulamentará, no prazo de 6 meses, a contar da data da publicação deste decreto, os procedimentos a serem observados para implementação
do disposto no artigo 49. Artigo 51. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem, na forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor. Artigo 52. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. Parágrafo único. Inclui-se entre os recursos referidos no caput: inciso 1º, circuito de decodificação da legenda oculta; inciso 2º, recurso para programa secundário de áudio, SAP, e inciso 3º, entradas para fones de ouvido com ou sem fio. Artigo 53. Os procedimentos a serem observados para a implementação do plano de medidas técnicas previstas no artigo 19 da Lei nº 10.098/2000 serão regulamentados em nova complementar pelo Ministério das Comunicações. Parágrafo 1º. O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no artigo 31 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 2º. A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual. Inciso 1º, a subtitulação por meio de legenda oculta. Inciso 2º, a janela com intérprete de Libras e, inciso 3º, a descrição e narração em voz de cenas e imagens. Parágrafo 3º, a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORDE, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá o Ministério das Comunicações no processo de que trata o parágrafo 1º. Artigo 54. Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens operados pelo poder público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio com metas antecipadas e mais amplas do que aquelas a serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no artigo 53. Artigo 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio do CORDE, promover a capacitação de profissionais em Libras. Artigo 56. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no país deverá contemplar obrigatoriamente os 3 tipos de sistema de acesso à informação de que trata o artigo 52. Artigo 57. A Secretaria de Comunicação do Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República editará no prazo de 12 meses, a contar da data da publicação deste decreto, normas complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no parágrafo 2º do artigo 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo único. Sem prejuízo no disposto no caput e observar as condições técnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados obrigatoriamente, no prazo de 6 meses, a partir da publicação deste decreto, de sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de Libras. Artigo 58. O poder público adotará mecanismo de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético em formato de texto as obras publicadas no país. Parágrafo 1º. A partir de 6 meses da edição deste decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, braille ou em fonte ampliada. Parágrafo 2º. A partir de 6 meses da publicação deste decreto,
Os fabricantes de equipamentos eletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braille ou fonte ampliada. Artigo 59. O poder público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com deficiências auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea. Artigo 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para a tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. Artigo 61. Para fins deste decreto, considera-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Parágrafo 1º. Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificadas pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 2º. Para fins deste decreto, os cães-guias e os cães-guias de acompanhamento serão considerados ajudas técnicas. Artigo 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas com apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas. Artigo 63. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instrução de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e equipamentos. Parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo poder público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para aquisição de ajudas técnicas. Artigo 64. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de: parágrafo 1º, redução ou isenção de tributos para importação de equipamentos de ajudas técnicas que não sejam produzidas no país ou que não tenham ou que não possuam similares nacionais. Inciso 2º, redução ou isenção de impostos sobre produtos industrializados incidentes sobre as ajudas técnicas e, inciso 3º, inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos à dedução do imposto de renda. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere no caput, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 65. Caberá ao poder público viabilizar as seguintes diretrizes. Inciso 1º, reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento. Inciso 2º, promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Inciso 3º, apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas. Inciso 4º, estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centro de ensino universitário e de pesquisa, no sentido de incrementar
a formação de profissionais na área de ajudas técnicas e artigo. Inciso 5º, incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas. Artigo 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá comitê de ajudas técnicas constituindo por profissionais que atuam nesta área e que será responsável por, inciso 1º, estruturação das diretrizes na área do conhecimento. Inciso 2º, estabelecimento das competências desta área. Inciso 3º, realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas. Inciso 4º, levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema e, inciso 5º, detecção de centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de rede nacional integrada. Parágrafo 1º. O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pelo CORD e participará do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e não serão remunerados. Artigo 67. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos, por intermédio da CORD, integrará os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações. Inciso 1º, apoio à promoção da capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas técnicas. Inciso 2º, acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade. Inciso 3º, edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade. Inciso 4º, cooperação com Estados, Distrito Federal e municípios para elaboração de estudos e diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, comunicação e informação. Inciso 5º, apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade. Inciso 6º, promoção de concursos nacionais sobre a temática de acessibilidade. E inciso 7º, estudos e proposição da criação e normalização do Selo Nacional de Acessibilidade. Artigo 69. Os Programas Nacionais de Desenvolvimento Urbano, os projetos de revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas nos transportes e na comunicação e informação devidamente adequadas às exigências deste decreto. Artigo 70. O artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1º. Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções. Inciso 2º, deficiência auditiva, perda bilateral parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Deficiência visual, cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a melhor correção óptica, a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com melhor correção óptica, os casos nos quais o somatório da medida no campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea
e quaisquer das condições anteriores. D. Utilização dos recursos da comunidade. Artigo 71. Ficam revogados os artigos 50 a 54 do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 99. Artigo 72. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. E é isso, pessoal.